Geralmente essa criança bem nutrida é uma criança muito ativa. É uma criança que quer brincar muito, que tem muita disposição para brincar. Essa que eu disse que parece que não termina a pilha nunca, né? Que realmente quando deita para dormir capota, né? Porque tipo, não aguenta mais, né? De tanto que brincou. Então isso é uma característica que teu filho está bem nutrido. Criança que se suja, né? Quer dizer que está saudável. Eles só se sujam porque eles têm disposição e eles querem brincar o tempo todo. Então isso é uma coisa boa para o teu filho. Ele fica poucas vezes doente, tá? Criança bem nutrida. Mas ele até fica doente, tá? Não é que ele não fica nunca, mas ele é aquela criança que, tá todo mundo tomando antibiótico na sala de aula e ele tá com o nariz escorrendo, sabe? Ele fica doente, mas passa muito rápido, ele tem febre, mas essa febre, ela consegue se reverter rápido com alguma medicação, entendeu? É muito mais fácil de tratar. É que tu vê que ele é mais forte, né? Ele tem uma imunidade mais forte. Às vezes ele passou o dia de camiseta num dia que tá mais fresquinho e daqui a pouco ele nem ficou gripado, ele nem ficou resfriado. Então, tu sente que a imunidade dele é mais forte, tá? Isso é um sinal do bebê bem nutrido, da criança bem nutrida, né? Por que eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse tema? Porque vocês viram que as características da criança bem nutrida, muitas vezes, tá, gente? Isso não é uma coisa engessada, tá? Mas é importante prestar atenção nisso, que geralmente é uma criança que pode não estar ganhando tanto peso, pode estar ganhando peso meio arrastado, ela pode não estar batendo um pratão, mas ela come um pouco de tudo, tá? Porque como a gente tem isso muito cultural, que criança saudável, criança que tá gordinha, criança que tem que comer muito, que tem que bater um pratão, quando a gente tem às vezes um filho que tá muito bem obrigado, tá super bem nutrido, a gente acaba se cobrando que ele coma mais, ou que ele coma o que a gente espera, e a gente acaba entrando em alguns erros muito comuns, que é, ele tá muito magrinho, então eu vou começar a colocar um suplemento para ele, vou começar a colocar uma farinha láctea, vou começar a colocar um mucilon, vou misturar na mamadeira dele, vou misturar na fruta dele, porque tem que ter mais sustância, né? Tem que ter mais energia, ele tem que comer mais. Só que isso é muito complicado, por quê? Porque lembra que a criança tem um sensor de saciedade muito ativo, ele sabe o quanto ele tem que comer. Eles não comem por gula, como o adulto, eles comem enquanto eles tiverem fome. Então, se aquilo que ele comeu não te satisfaz, né? Não te satisfaz, não quer dizer que não satisfaz ele, e tu começa a colocar farinhas, suplementos, né? Coisas para dar mais energia, no intuito dele ganhar peso, o que acontece? Ele vai aumentar de peso, provavelmente, tá? Mas esse excesso de energia de alguns alimentos pode fazer com que ele deixe de comer outros. Então, por exemplo, ele sempre comia uma fruta no meio da manhã. Mas tu acha que é pouco, ele comia lá meia maçã no meio da manhã, mas tu acha que é pouco, então, eu vou substituir essa aí por um bolo, né? Um bolo desses de caixinha, tá? Que eu comprei, porque tem mais energia. Daqui a pouco ele não vai mais querer a maçã. Daqui a pouco ele vai se satisfazer mais com o bolo. Por quê? Porque são esses alimentos mais energéticos, eles dão uma sensação de saciedade, eles matam a fome mais rápido. Tá? A criança, ela come enquanto estiver fome. Como ela tem outros interesses, ela tem que explorar o mundo, quanto mais rápido ela matar a fome dela, melhor para ela. Então ela dizer, opa, então eu não vou comer a fruta, né? Na cabecinha dela, eu vou comer a maçã, eu vou comer o bolinho, porque ele me satisfaz muito mais rápido, então eu tenho mais tempo para brincar. Essa é a lógica do pensamento da criança, é assim que tu tem que tentar entender ele, tá? Fora que o excesso de açúcar, né? Tô falando de crianças maiores, mas antes dos 2 anos, e também é super prejudicial se tu der açúcar pro teu filho antes dos 2 anos, produtos que têm açúcar, eles podem diminuir muito a aceitação de frutas e depois, em segundo lugar, a de vegetais. Então, daqui a pouco, ele come, mas ele come pouquinho, né? Então, cuidado para não cair nesse erro de colocar um monte de farinha, um monte de coisa para ele, para te satisfazer, né, como mãe, como pai, que ele realmente está comendo bastante, né? A gente tem daquela visão que para ter comido bem, tu tem que estar empanturrado, né? Tem que estar estufado, tem que ter comido muito, né? E a criança não tem isso. A criança não tem essa necessidade de se encher.
Ela come até ela ficar satisfeita, que era o que nós adultos deveríamos fazer, só que a gente perdeu isso lá na infância. Por muitos motivos, né? Um dos motivos que a gente perdeu isso era aquelas questões culturais, né? Não pode sobrar no prato, não pode sobrar comida na panela, tem que raspar a panela, né? Mais uma colherinha para mamãe, mais uma colherinha para o papai. Tudo isso e mais outras coisas foram fazendo com que a gente perdesse o nosso sensor de saciedade. Então a gente pode manter o sensor de saciedade saudável no nosso filho. Então, cuidado, para pensar agora, analisa a alimentação do teu filho para ver se realmente ele é uma criança que está bem alimentada, ou seja, aquela criança que tem energia suficiente para crescer, mas ela tem aquela fome oculta, que é aquela fome das células, que está faltando nutriente lá dentro daquela célula, tá? Então ela tem tendência a ficar mais doentinha, não tem tanta disposição, ou se tu tem um filho que está bem nutrido, né? Que muitas vezes ele nem come tão bem em quantidade, mas ele tem uma variedade boa de alimentos, ele come um pouquinho de cada grupo de alimentos, ele é super ativo, ele, sabe, tem uma energia muito grande, ele fica doentinho com menos frequência e quando ele fica doentinho é um pouco mais leve, tá? Então essas são a diferença do bebê, da criança bem alimentada para a criança bem nutrida.